Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje, falando da palavra de Deus, ouvindo o papai, falando com ele. Vocês estão bem? Paz do Senhor Jesus. Tá tudo bem por aí? Como estão? A paz. Começar mais uma semana, né? Mais um dia na presença de Deus. Falando dele. É muito bom, né? Dedicar o nosso dia já para o Senhor. Dedicar o nosso começo de semana, nossa vida, tudo que a gente tem para o Senhor, né? É muito louvável fazer isso. O Senhor se agrada, né? Quando a gente tira as coisas para Ele primeiro, né? Vocês sabem que no começo, quando o Senhor me entregou as lives, eu fiquei feliz pela confiança do Senhor, né? Em mim. Falei, olha que bom, o Senhor tá confiando em mim. Só que ao mesmo tempo eu pensei também, falei, Senhor, que bênção. Mas são muitas horas. E eu, como um perfil de dominância que tenho, que sou prática e rápida, comecei a pensar em tudo isso. Falei, Pai do céu. Porque no final serão mais ou menos umas 450 horas. A minha mente, irmãs, ela trabalha de uma forma muito rápida. Então eu trago tudo ao mesmo tempo para a mente. Falei, Pai, é bem de manhã, são várias horas, pelo menos umas 450. Por isso que Deus me tira dos cálculos, porque se eu entrar nos cálculos, se eu começar a fazer cálculo, e aí o Senhor me entregou algo. Na mesma época que eu comecei, que a minha mente quis ir para o natural, que a minha mente quis ir para a parte almática, o Senhor me entregou algo. E Ele disse para mim assim, primeiro você vai dizimar para mim. Depois você vai pensar no restante das coisas. Ele falou para mim ele falou assim, comigo, eu e você, nós temos algo diferente. Antes de toda e qualquer coisa, você vai tirar a minha parte. Então você vai fazer primeiro para mim, de forma voluntária, com toda a entrega que precisa ser feita, da forma como eu te entregar, para depois eu te dar algo, algum projeto, alguma coisa que seja para você também. Primeiro para mim. Primeiro você faz para mim. Depois a gente conversa. E como o papai comigo, ele conversa conforme eu sou, eu entendi muito bem. E eu entendi que seria um momento de semear, que eu deveria semear na obra. E para mim foi algo tão precioso, porque quanto mais eu fazia, mais eu era curada. Quanto mais eu semeio, mais eu sou ministrada. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Quanto mais eu entrego, mais eu tenho. Quanto mais eu transbordo, mais eu sou cheia. Então, quando a gente pensa em fazer algo para o Senhor, em entregar algo para o Senhor,
No primeiro momento, parece entre aspas, um sacrifício. Ainda mais se isso envolve mais gente, ainda mais se isso envolve uma entrega. Porque a nossa alma, o nosso ser, a nossa carne, a gente veio do pecado. Então, por que a gente começa algo, daqui a pouco a gente já quer parar? Frutos da carne, preguiça bate. Por que a gente começa bem e depois a gente começa a ficar estressado? O que acontece? A ira. Por que a gente começa bem regrando ali a alimentação, depois logo vem aquela vontade de comer até o pé da mesa? Por causa da gula. Então a gente começa bem, só que depois a gente tem que vigiar para continuar bem. A gente começa bem porque o Senhor brota dentro do nosso coração um desejo, uma vontade, e depois é a persistência naquilo que vai fazer a gente entender que a obra não é para nós, é para o Senhor. Se não é para nós, é para o Senhor, quem coloca tempo e prazo é Ele. Não somos nós que decidimos, que colocamos a data final, que colocamos o tempo que vai ser. Por que nós estamos tão preocupados com o tempo, com a quantidade de dias, com a quantidade de pessoas? Isso é automático. Por que nós temos essa questão? E isso, né, é fato. Quando algo acontece, quando alguém vem falar, mas onde que os nossos olhos vão? Na quantidade de seguidores. A gente pontua pessoas relevantes ou não relevantes pela quantidade de pessoas que a seguem. E isso não deveria ser assim. Jesus desvia a sua rota para encontrar a mulher do poço. Ele tinha várias coisas para fazer, mas ele vai lá para encontrar a mulher do poço. Ele desvia o seu caminho para encontrar uma mulher que era importante para ele encontrar. Ela tinha algo que ela precisava do Senhor. Então veja, quando a gente se coloca para fazer algo, é o Senhor que dá o tempo e o prazo, não nós. Quando a gente acha que a gente está fazendo demais, a gente tem que lembrar do sacrifício de Jesus, que passou por tudo o que ele passou por amor a mim e a você. Não tem conversão sem cruz. Porque na cruz todas as coisas, elas têm um sentido. Por mais difícil que a nossa história esteja sendo, por mais difícil, quando a gente olha para a cruz, nada é comparado à cruz. E aí a gente fica desse tamanho aqui, ó. Bem bitiquinho assim, ó. Por quê? Porque a gente olha e a gente acha que tudo para nós é, meu Deus, fazer um jejum é muito sacrificante. Aí olha para a cruz e fala, meu Deus, olha a cruz. Meu Deus, mas orar de madrugada é muito difícil para mim. A gente olha para a cruz, a gente olha para Jesus no deserto 40 dias. Então vamos pegar ali o exemplo com o exemplo. Fazer jejum para mim é muito difícil. O propósito, então, Amanda, é muito difícil. A gente olha para Jesus que fez 40 dias de jejum no deserto. 40 dias. Aí a gente olha e fala assim, não, mas orar de madrugada para mim é muito difícil. Aí a gente vê Jesus orando de madrugada antes de ser morto. Aí a gente fala, não, mas pregar, amar as pessoas que são difíceis para mim é muito, nossa, é muito difícil amar o inimigo. Aí a gente vê Jesus andando com Judas anos, que depois, anos depois, seria traído. Lavou o pé do traidor. Aí a gente fala assim, olha, para mim é muito difícil sair da minha rota, sair do meu planejamento para ajudar uma pessoa. A gente vê Jesus passando no poço para conversar com a mulher. Aí a gente fala assim, é muito difícil para mim cuidar de pessoas ou, sabe, ter contato com pessoas que às vezes não estão bem de saúde. A gente vê Jesus curando e abraçando os leprosos. Toda a nossa vida sendo comparada à cruz
é simples e a entrega é pequena demais. Toda a nossa vida, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, ela se torna uma vida comum demais. E eu não estou dizendo que nós temos que buscar a performance para... então eu vou ter que fazer tal coisa para me ter performance espiritual. Não. Nós vamos ter que entregar aquilo que a gente acha que é difícil demais, porque aquilo que a gente acha difícil demais é aquilo que Jesus está nos ensinando a deixar. Se para você difícil demais é perdoar, olhe para a história de Jesus e Judas. Talvez as outras coisas você já está fazendo. Se para você é difícil demais é jejuar, olhe para o jejum que Jesus fez no deserto. Pode ser que as outras coisas para você é simples. Você já perdoa as pessoas, você já tem outras facilidades. Se para você o difícil é mexer no seu planejamento, na sua agenda, olhe para a agenda de Jesus como era. Que a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não sabia nem onde ele ia dormir. Se para você é o controle que está te atrapalhando, olhe para as coisas que o Senhor colocou que não precisam ser controladas. Paz. Olhe para aquilo que mais dói em você e se compare nesse ponto com a vida que Jesus tinha. Olhe para aquilo que para você mais te desafia e busque na história de Jesus o ponto em que ele vai te ensinar e me ensinar naquilo que a gente precisa. Amanda, o mais difícil para mim é ter amigos, porque eu não consigo conviver, eu não consigo passar por cima. Olha para os amigos de Jesus que ele chamou para andar com ele. Será que todos eram fáceis? Todos tinham essa facilidade, todos eram... Amanda, eu já não consigo me desprender de coisas. Olha a vida de Jesus, que saiu e foi fazer a obra, deixou casa, deixou pai, deixou mãe, deixou a própria ali vida natural. No que hoje você precisaria se parecer mais com Jesus? No que hoje eu precisaria me parecer mais com Jesus? No quê? O que faria a gente ter uma proximidade maior com Jesus? Onde? Onde que a gente aprenderia mais? Glória a Deus. Onde? Onde que o Senhor precisa entrar mais na nossa vida? Onde que precisamos entregar mais? Amanda, eu não concordo com o regime tributário do Brasil. Eu não concordo, tá? Jesus falou para Pedro, né? Pedro, dá a César o que é de César. Jesus pagou imposto. Eu concordar ou não concordar não faz com que eu não tenha que ter obrigações, irmãs. Olhe para a história de Jesus. Toda vez que nós tivermos uma dificuldade, uma necessidade ou um pecado encoberto, procure a história de Jesus, o que ele faria, o que ele fez. Se ele fez sem precisar fazer, quem somos nós para não fazer? Se ele fez, irmãs, esse nosso maior exemplo, ele é o caminho, ou seja, ele ensina por onde temos que ir. Ele é a verdade, ou seja, ele ensina o que temos que fazer. E ele é a vida. Ele mostra o que nós teremos ao caminhar com ele. Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Temos que imitar o Senhor. A gente tem tanta, né? Sai um negócio, vou fazer igual, vou fazer... Qualquer coisa que acontece, quer fazer. E Jesus, nós temos que imitar Jesus.
Pode ver que tudo é passageiro. As coisas passam. Mas aquilo que Jesus fez é eterno. É sempre ter Jesus como referência. Quando nós estamos vendo paz em alguém, quando nós estamos vendo alguma coisa boa em alguém, não tem aquela frase que diz: o que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Se a gente admira, se a gente olha alguém, a gente fala: nossa, essa pessoa eu sinto paz, sinto Deus nela. É porque nesse ponto ela está imitando Cristo. Nesse ponto ela está refletindo a luz de Cristo. Nesse ponto ela está fazendo algo, ela está vivendo com Cristo. O restante, ela está sendo ela mesma. Então nós temos que imitar aquilo que Jesus tem para nós. Amém? Tá claro? Deus seja louvado. Nós vamos ler um salmo. Salmo 19. Salmo 19. Salmo de Davi. Amém? São muitas camadas? São, né? Por aqui também. Deus seja louvado. Amém. Depois vocês escrevem aqui pra mim, pra quem entrar saber do que a gente tá falando, mas é o Salmo 19, tá? Vocês têm Bíblia? Vocês estão com a Bíblia na mão? Daqui a pouco vem uma novidade por aí, hein? Em breve, até meio de outubro. Vai vir algo que vocês vão amar, porque eu tô passada. Teremos Bíblia com a nossa capa. Vocês têm ideia? Coisa mais linda do mundo. Para vocês presentearem, para vocês terem. Bem slim. Bem slim. Não sei se postaram, acho que sim, né? Bem slimzinha assim, ó, fininha. A capinha, com a capa de couro, marrom, a nossa cor. Teremos a nossa Bíblia. A nossa capa com IDC, para darmos de presente, para usarmos. Eu já quero várias. Isso que é difícil, quando chega eu já quero pegar tudo. É um ótimo presente. A camiseta também postaram, né? A frente, escrito Irmãs do Coque, o Coque aqui e o outro escrito embaixo, preta, marrom e bege. Teremos tudo, irmãs. Estamos lá, montando a loja. Mais outras coisas que o Senhor entregou também. Só passar o cartão agora. Vamos passar o cartão que vai chegar tudo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá? Coloquei aqui. É assim mesmo, tá tudo bem. Da hora que o Senhor tocar, ela vai usar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Olha que coisa linda aqui já. Os céus proclamam a glória de Deus. Ontem eu estava olhando para o céu e falei: Senhor, não tem um dia que o céu está igual. Ontem o céu aqui estava azul, laranja e amarelo. É uma combinação perfeita. Você coloca essa cor em roupa para vocês verem como combina. Toda vez que você olhar para o céu e tiver uma cor, coloca a mesma cor de roupa para você ver como é perfeito. Azul com branco combina. Tem dia que tá roxo com laranja combina. O Senhor é perfeito, o céu é lindo. Todo dia nós temos uma miragem, uma imagem diferente. E o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Se olhar para o firmamento, a gente percebe o quanto Deus é habilidoso. O quanto Ele tem habilidade nas mãos.
A natureza é a mensagem viva do Senhor. Olhem para o sol, olhem para a lua, olhem para como eles ficam presos, as estrelas no céu. Como que a gente vai dizer que não existe um Deus? Como que nós vamos olhar para tudo isso e falar, isso aqui foi criado, foi colocado como? Que as estrelas não caem lá de cima? Olha que coisa mais linda, mais preciosa. Olha a beleza do céu. Coisa mais linda, a gente olha e fala, meu Deus, quando o sol está se pondo, ou quando o sol está nascendo, é a coisa mais linda do mundo. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles os tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouvem o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. É a coisa mais linda. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. O sol nasce depois. Olha que coisa linda. Nada pode esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doce que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. É tão linda a palavra de Deus, né? E o Senhor entregou principalmente hoje de manhã essa parte do 19:10, que são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, e são mais doce que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Pense que... E eu acordei com aquele louvor, né? Que eu não tô podendo colocar muito louvor aqui, que tá travando a minha live. Opa. Que fala, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que o ouro, do que a fama, que o dinheiro, tua presença vale mais. Eu acordei com esse louvor sem parar na minha mente. Eu falei, tá, entendi, Senhor, que o Senhor quer que eu fale sobre isso. Então aqui quando fala que são mais desejáveis do que o ouro e do que a prata, que o dinheiro, né? No louvor fala, mas aqui fala que é mais desejável mesmo que o ouro puro e mais doce do que o mel que goteja, né? Do favo. Esses dias eu fui num chá de bebê e tinha uma coisa mais linda do mundo, que era um favo de mel, assim, pendurado, e pingava. Aquele mel pingava em cima das frutas, coisa linda de Deus. E a gente pegava o pão ou a fruta e passava naquele mel. E comia, santo Deus, coisa mais gostosa que tinha. E a Bíblia está dizendo que a presença do Senhor, aquilo que o Senhor é, as instruções do Senhor, as direções do Senhor são mais desejáveis que o ouro puro, e são mais doces que o mel, aquele mel que goteja do favo. Pensa. O temor do Senhor é puro.
e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Pense que nós estamos falando que seguir o Senhor, estar com o Senhor, ouvir o Senhor, agir pelas instruções do Senhor, são mais desejáveis que o ouro. E isso é fato. Porque quando não há temor do Senhor e a fartura e a bonança, as pessoas se perdem. Veja que o mesmo recurso, o mesmo dinheiro que pode ser usado para ajudar pessoas, para ajudar ministérios, para ajudar na obra de Deus, é o mesmo dinheiro que às vezes as pessoas esbanjam fazendo festas do mundo. Comprando drogas para serem distribuídas em festas, pagando alto preço para alguém ir ali fazer um show que vai colocar todos os gatilhos para fora, todos os frutos da carne para fora. O mesmo dinheiro. Então, quando a gente fala que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, e também quando fala que o temor do Senhor é puro e dura para sempre, nós estamos falando de Davi. Davi era um rei extremamente rico. Ele tinha poder, tinha riquezas, ele era rei. Ele tinha o que ele precisava, tinha o palácio. E ele estava falando de algo, ele não estava falando de algo. Ele poderia sim ter se perdido quando ele conquistou isso. Ele poderia ter se desvirtuado, achado que era mérito dele. Ele poderia, porque ele sai de um pastor de ovelhas, de um jovem que cuidava de ovelhas, e vai parar num trono. Tudo aquilo que acontece na vida dele, a morte, quando ele mata Golias, começa ali uma nova história. Quando ele vai para dentro do palácio ali, da casa de Saul, que era o rei da época. Quando tudo isso começa a acontecer, quando ele começa a ter acesso às coisas, quando ele casa com a filha de Saul, se torna o melhor amigo de Jonatas, que era filho de Saul, começa a aprender sobre todas as coisas, começa a ganhar muitas batalhas, ele começa a ser vitorioso, começa a ser aclamado pelo povo, visto pelos inimigos, ele toma uma posição de poder, de autoridade. Tudo aquilo que ele não tinha antes, ele passa a ter agora. Se torna alguém famoso, rico, influente, poderoso. E com tudo isso, poderia ter vindo junto um coração corrompido. Com tudo isso, poderia ter, assim como Saul, que Deus tinha também abençoado, Saul se perde, Saul muda a rota, Saul consegue colocar a si mesmo como seu próprio Deus. Saul se perde terrivelmente, a ponto do Senhor se retirar dele. De tudo aquilo que ele tinha ganhado, só passou a ser coisas. Saul entra em perturbação, vai consultar mortos, vai consultar feiticeiras, se desprende daquilo que era o que o Senhor tinha dito para ele, quebra os votos, pensa que isso não é diferente dos nossos dias de hoje. Quantos que o poder já não corrompeu, já subiu para a cabeça, já acham que... Quantos já não colocaram para si um Mamon como seu Deus, como seu trono? Quantos que já não perderam a direção? Quantos que perseveram como Davi, que continuam fazendo as suas ofertas, que continuam dando honra ao Senhor, que continuam se arrependendo, que continuam escrevendo salmos? Quantos? São muito menos. Poucos. Quem que dá a honra para o Senhor depois de ter batido uma meta? Ou a gente fala, não, bati mesmo, fui sensacional, criei esse produto incrível, esse mês vende demais, foi a estratégia de marketing. Foi também. Tudo isso contribui. Só que toda a honra e toda a glória tem que ser primeiro para o Senhor. Porque se a gente conseguiu ter uma estratégia, foi porque Deus nos deu inteligência. Se a gente conseguiu contratar alguém bom, foi porque Deus colocou essa pessoa no nosso caminho. Se a gente conseguiu alcançar o marco, foi porque o Senhor se fez presente.
Ou agora que começou a dar certo, vai ser honra e glória nossa? Entende? Muitas vezes até quando está dando errado, é o Senhor que está fazendo. Se nós colocarmos a nossa vida 100% na direção do Senhor, se nós colocarmos ali tudo que nós temos, tudo que nós somos, na presença de Deus, nós vamos entender também que os desertos são permissão do Senhor. Nós fazemos a nossa parte e mesmo assim entramos no deserto. O Senhor está tratando com a gente. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor, e as coisas aconteceram muito bem. Foi o Senhor que permitiu. Seja na baixa, seja na alta, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisas também que a gente não aceita quando as coisas não dão certo. Eu não aceito. Como que eu não aceito? E o que é não dar certo? Ah, que aconteceu tal coisa, eu não estou tendo esse mês. Tá, mas o Senhor tem algo a ensinar. O que o Senhor está nos ensinando? O que o Senhor está nos mostrando? Entende? Será que nós estamos preparados para o transbordo de Deus? Será que nós estamos sendo fiéis no pouco? Sede fiel no pouco que no muito te colocarei. Ou será que nós usamos as mesmas frases de sempre? Quando eu for, quando eu tiver, quando eu conseguir, quando... Será que estamos sendo fiéis no pouco? Davi era fiel no pouco. Davi protegia as próprias ovelhas. Por isso que ele foi colocado no mundo, no muito, e conseguiu segurar. José foi fiel no pouco. No fundo de uma cadeia, ele já fazia a obra. Ele pregava, ele conversava, ele revelava sonhos. Ele poderia dizer, já estou aqui no fundo, não vou ajudar ninguém. Não vou fazer nada, porque eu estou aqui injustamente preso. Nem fiz nada com a mulher do rei, do faraó, do rei, e me colocaram aqui. Eu, não me peça conselhos, não me peça revelação, eu não vou fazer nada. Olha como está a minha vida. Eu não vou fazer. Não era nem para eu estar aqui. Meus irmãos me venderam. Eu fui tratado como escravo, como alguém que não tem lastro, como alguém que não tem família. Eu não vou fazer nada. Me esquece. Não. Ele foi o mesmo José na cadeia. E depois foi honrado e colocado como governador. Nós temos que ser fiéis no pouco. Entender que o temor do Senhor começa desde o momento que a gente coloca o pé para fora de casa. E a gente não faz isso porque a gente... Nossa, nós temos que... Porque Deus conhece o som do coração. Vou fingir modéstia. Vou tratar as pessoas bem quando tem mais pessoas perto. Mas quando tá só eu e a pessoa, nem na cara eu vou olhar. Ah, por favor, né? Aí não dá, né? Vou doar só isso daqui que eu posso tirar foto. Posso mostrar que o meu nome vai aparecer. O restante que eu sou anônima, eu não faço. Se nós não nos entregarmos por completo, se não fizermos aquilo que o Senhor deseja de nós profundamente, se nós não formos fiéis ali com os 10 clientes que nós tivermos, ou com 50, 100, que seja 150 seguidores que nós temos no Instagram, se a gente não começar a proclamar o Evangelho, a trabalhar aquilo que nós temos em nós, no pequeno, que dirá quando a gente tiver poder. Se Deus permitir, porque tem coisa que Deus nem permite, porque sabe que só de aumentar um pouquinho já perderia o fio da meada. Se a gente quer uma agenda cheia demais, para a gente depois não ter como nem olhar nos olhos das pessoas e entregar um recado da parte de Deus, a gente está trabalhando para o mundo e não para o Senhor. Se a gente vai num almoço e a gente está tão distraído e tão preocupado com a gente que a gente não consegue olhar para o garçom e entregar um recado da parte de Deus para ele, ou transformar, ou dar um sorriso, ou agradecer profundamente pelo servir. Ah, mas ele ganha para isso. Se nós já chegamos nesse ponto, a gente já é
gente já esqueceu a cartilha inteira. Se tem uma coisa que eu não tenho muito estômago, irmãs, e agora eu tô abrindo meu lado aqui para vocês, só um parênteses, é com gente sem educação. Se tem uma coisa que sobe a minha temperatura é estar com alguém que está tratando alguém mal. Eu não aceito isso. Ainda mais se for cristão, se dizer que é. Para mim é inadmissível. Porque a educação, ela não tem ela não é nem só princípio bíblico, isso aí é criação. Quando eu vejo alguém soberbo, tratando alguém, falando, para mim assim, ó, é o meu maior desafio coletivo. Eu chego a arrepiar. Porque tem gente que acha que tá pagando um prato de comida pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Para mim é fora de cogitação. Eu perco até, Deus o livre e guarde, até a amizade. Porque para mim não consigo, irmãs. Não consigo. Não consigo. É algo, eu não sei se é um gatilho, o que é. Mas se você tratar uma pessoa mal perto de mim, primeiro que você vai ouvir. Segundo porque para mim assim, como? Como que não vamos tratar, conversar com as pessoas? Ainda mais uma pessoa que está trabalhando para nos servir. Como? Diga para mim. Alguém que está te servindo, que está colocando a comida no teu prato, que está no horário de trabalho. Como que a gente não vai ter educação com essas pessoas? Como? A pessoa está lá cobrando o seu estacionamento, está trabalhando naquele sol, naquele calor. Às vezes você está deixando o carro no estacionamento para ir passear, para ir comer, para ir... Como que você vai tratar as pessoas de qualquer jeito? Em nome de Jesus. Isso é inadmissível. Olha a educação de Jesus. Olha como Jesus entrava e saía dos lugares com toda a educação. Não encontraram o que falar de Jesus. Jesus era assim muito posicionado. Pode ir que eu já estou indo. Fala que essa doença não é para morte. Não sei o que. Jesus era muito alinhado. Mas Jesus era extremamente educado. Quando ele chama a mulher do poço e confronta ela estava sozinha com ele. Quando ele impede daquela mulher ser apedrejada, quando todo mundo sai, o que ele fala para ela? Vai e não peques mais. Não é? Ele sempre foi muito posicionado. Ele sempre falou a verdade. Só que Jesus era educado. Tem gente que detesta Jesus por causa dos crentes. Tá? Preciso falar isso para vocês. E aí a gente vai prestar conta disso também, tá? Se a gente lá dentro da nossa família, se a gente dentro da nossa roda de convivência e do nosso trabalho, nós somos o, né, administrador do grupo lá da fofoca, é o que chama todo mundo para o café para disseminar a contenda, nós prestaremos conta disso. Você e eu não somos obrigados a nada. A gente não é obrigado a falar mal de ninguém. Ah, mas eu tô junto na roda. Você não é obrigado. Não é obrigado. Você não é obrigado. Não é obrigado. Ah, mas se eu não fizer, vão começar a me excluir. Que bom, que você deveria ter excluído a pessoa já. Não ela te excluído, se você tá tendo bom perfume. É melhor ser excluído de algumas rodas, de algumas conversas, de algum grupo, do que ser excluído do reino dos céus. Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. É melhor uma coisa do que outra coisa, né? Aqui não é 2 pesos, 2 medidas, não tá um peso equilibrado, aqui é isso. Ou a gente vai e persevera em ser, ou a gente corre risco. E aqui Davi diz ainda, ó, no 12, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Mas também livra teu servo dos pecados intencionais. Ele está dizendo, nós temos pecados intencionais. Tem coisa que a gente sabe que está fazendo errado. Não permitas que me controlem. Tem coisa que a gente sabe, né? Tem lugar que a gente sabe que se a gente for,
Tem coisa que a gente sabe, se a gente for, a gente erra. Então não vai. Fuja da aparência do mal, não do mal. O mal tá ali. Mas antes do mal tem a aparência. Antes de existir o mal, existe a aparência do mal. É para fugir dessa aparência. Foge da aparência para não dar mau testemunho. Ah, mas as pessoas não têm graça, satisfação. Mas o Senhor está dizendo para a gente fugir da aparência do mal. É da aparência. Tem coisas que não são erradas mesmo, irmãs, mas tem aparência. Olha que interessante. Tem coisas que não são erradas. Por exemplo, é errado a gente beber algo não alcoólico numa taça? Vamos lá. É errado você pegar uma taça lindona, colocar ali um chá de frutas vermelhas ou chá mate, colocar limão, colocar gelo, deixar um copo lindão. Porque dá para fazer isso, né? Colocar rodelas de laranja, morango picado. É errado? Não é, né? Só que se você ficar postando esse copo toda hora, aí tem gente que posta e escreve não alcoólico. Por que escreve não alcoólico? Por que a gente posta e escreve não alcoólico? Sabe por quê? Porque ele tem aparência de drink. Ele tem aparência de drink. Mas ele não é drink. Então a gente tem que ir lá e escrever não alcoólico, né? Por quê? Porque ou a gente não posta. Mas eu não tô bebendo. Tá bom. Então não precisa postar. Se você vai postar e vai ter que explicar, tudo aquilo que a gente vai falar, a gente vai ter que explicar porque não tá claro. Ou então você pode falar, não, mas eu posso, eu não tô nem aí se as pessoas acham, por quê? Só que as pessoas acham. As pessoas acham. Você vai pra praia. Você tá com a sua família. Tá lá numa casa pé na areia. Você tá lá no meio de um monte de gente. Que você não conhece. Ninguém te conhece, não conhece ninguém. Você tá lá, modesta. Colocou ali seu maiô, seu biquíni. Você tá lá, você entrou na água, veio tomar um sol, entrou na água, tá ali com a sua família. Agora você começa a postar foto de biquíni. Postar a lateral da tua perna. Postar o seu decote, postar a sua costa. Qual que é a intenção? Qual que é a motivação? Toda vez que nós formos fazer algo ou postar algo, a gente vai perguntar o seguinte: qual é a minha motivação ao postar isso? Se você estiver numa roda de amigas, todo mundo ali, você tirar uma foto, e a motivação daquela foto ao postar é mostrar para as pessoas que eu estou bem, ou mostrar para as pessoas que não estão nessa mesa que essa mesa é a melhor. Se a sua motivação for essa, não posta. Porque a sua motivação está no lugar errado. Se a gente for peneirar mesmo e entender qual é a nossa motivação, a motivação para postar isso aqui é status. É poder, ego, é mostrar que eu tenho dinheiro. Será que se for essa a motivação, avalie se vale a pena postar. Agora, o que eu estou postando aqui, a motivação é inspirar pessoas, é falar do evangelho, é mostrar que o meu trabalho muda a vida das pessoas também, elas podem encontrar respostas, é fazer as pessoas ficarem bem, é mostrar que eu estou feliz com Jesus. Avalie a motivação. Quando a gente começa a ter essa clareza, esse discernimento, as coisas mudam de figura. E aí a gente consegue entender aqui, ó, o que Davi está falando. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem.
Se eu estou postando, marcando e fazendo algo para gerar inveja no outro, eu estou levando o outro a pecar. Porque se eu já sei que aquilo ali vai ser um gatilho para pessoas que não estão ali, ou se é algo convidativo, algo que é... Qual que é a intenção? Qual que é a motivação? Pense nisso quando for fazer algo. Qual que é a motivação por trás daquilo que está sendo feito? O que que isso tem gerado nas pessoas que me acompanham? Se eu posto algo, já corro lá para ver quem tá vendo e olho lá e falo, tá aqui, né? Não conversa comigo, não gosta de mim, mas tá olhando meus stories. Vou postar mais 2. A gente perdeu ali o alvo quando isso acontece. Porque o nosso alvo precisa ser Cristo. Precisa ser almas para Cristo, precisa ser conversão. E aqueles que já sabem o que tem que fazer, não tem que ficar pensando assim também. Se eu postar isso aqui, vão falar lá. Virou crente, agora só posta isso. Lembre-se da motivação. Não olhem para as pessoas. Olhe para a motivação e para aquilo que Deus quer de mim e de você. O Senhor está sondando o meu e o seu coração. Está avaliando o que nós desejamos fazer, o que a gente precisa fazer. Então é importante a gente olhar para a nossa própria ação, para a nossa própria intenção e fugir da aparência do mal. Fugir, sair, sabe? Ter essa consciência, essa percepção. Quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente conquista, mais responsabilidades a gente tem. Vamos lá, o desafio de Davi era maior quando ele era pastor de ovelhas ou quando ele se tornou rei? Quando ele era pastor de ovelhas, quem eram os inimigos dele? Era o leão, era o tigre, sei lá, a leoa, os animais selvagens que comiam ovelhas, a cobra talvez, que picaria as ovelhas. Quando ele se torna rei, quem eram os inimigos de Davi? Quantos se multiplicaram? Quantos mais se tornaram? Quantos outros reis, quantas outras regiões se voltaram contra ele? A gente quer muitas vezes o poder, a gente quer conquistar, mas a gente esquece que quanto mais responsabilidade, mais avanço, mais também se multiplicam os inimigos. Porque também a gente quer ser amado por todos, né? A gente quer que todo mundo ame a gente, que as pessoas nos indiquem, que as pessoas não... A gente tem que parar com essa necessidade de aprovação. Jesus teve pessoas que amaram, que o seguiram, teve pessoas que o crucificaram. E a gente também quer ser assim, amado por todo mundo. Vamos fazer a nossa parte, ouvir o que o Senhor tem para nós e entender que o nosso papel é fazer a obra e de pregar o evangelho para toda criatura. Às vezes você está ali insistindo, não, mas eu vou convencer a minha cunhada. Escuta, ninguém convence ninguém. Todo mundo que tenta convencer alguém se torna uma pessoa muito chata. Quem convence é o Espírito Santo. Eu vou postar essa parte aqui da pregação porque vai ir direto para minha cunhada. Quem estava na igreja era eu e você, a palavra foi para nós. Não que não devemos compartilhar, mas tem pessoa que salva aquela parte e manda para uma pessoa específica. Oi? Peraí. Como assim? Quando o Davi pede aqui para livrar dos pecados intencionais, né, dos pecados ocultos, ele pede inclusive para o Senhor livrá-lo das atitudes arrogantes. Livrá-lo dele mesmo. Livra-me de mim. Tem um louvor.
Depois vocês escutam. A gente cantou, acho que ele na célula de segunda. Acho que a gente cantou ele, você deve estar salvo por aqui. Chama Liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Pois quando estou em tua presença, eu sei eu venço o pecado. É lindo. É lindo esse louvor. Liberta-me de mim. Glória a Deus. É isso mesmo. Ou vocês acham que quando eu falei lá no trabalho que eu não iria de sábado, né? E o patrão deixou que eu passei os outros 5 anos da empresa, que eu fiquei lá 5 anos. Os outros 4 anos e meio, que eu tinha feito 6 meses de estágio. 4 meses de estágio. Os outros 4 anos e 8 meses, as pessoas não falaram mais nada. Vocês acham que elas não tentaram o tempo todo me colocar para trabalhar no dia que eu disse pro patrão que eu não trabalharia e ele permitiu que eu não trabalhasse? Vocês acham mesmo que foi tranquilo? Imagina todo mundo trabalhando de sábado, menos eu. Todos trabalhavam de sábado, todos revezavam. Trabalhavam um sábado sim, um sábado não. Todo mundo, a empresa inteira, menos eu. Vocês acham que foi natural? Vocês acham que o meu departamento reagiu de forma simples? Acho que eles não procuravam um evento, alguma coisa, foram uns 4 anos e 8 meses eu sendo testada nisso daí que eu tinha falado. De todas as formas que vocês podem imaginar, dá pra você vir um pouquinho? Dá pra você vir só abrir? Dá pra você vir só fechar? Dá pra você vir só dessa vez? E eu toda hora olhava e falava, não consigo. Ah, então eu já falei com o chefe que você não viria, que você não vem, né? Mas aí ele falou que para eu ver com você se você conseguiria cobrir dessa vez. Eu falava, então eu vou lá falar para ele porque eu já expliquei para ele que não. Ai, não precisa falar não. Tá tudo bem. Não, deixa quieto. Eu mesmo falo. Falo, não, eu vou lá falar para ele. Se ele não entendeu da primeira vez, eu explico agora de novo. Porque de novo essa conversa passava 2, 3 meses, começava de novo a conversa. Ai, tô cansado de vir de sábado. Nossa. Eu falei, então vai lá e fala pro patrão. Conversa com ele, explica a sua situação. Diz pra ele que você... Ou então você sai mais cedo. Você não falou que precisava sair mais cedo toda sexta? Ah, não, mas eu não falo então. Mas precisa falar. Ah, mas precisam de mim aqui? Não precisa, eu tô aqui. Eu tô aqui todo dia da semana. Se você quiser entrar mais tarde, se quiser sair mais cedo, se você quiser fazer um almoço mais longo, eu cubro o teu almoço, eu cubro qualquer coisa. Ah, não, deixa quieto. Só que aí no dia que era de sábado, queria que eu abrisse mão de algo que eu já tinha explicado, bem explicadinho. Então é assim mesmo, irmãs. Não é porque a gente falou uma vez, que a gente foi uma vez, que as pessoas agora vão respeitar. As pessoas são usadas, inclusive, elas têm brecha, elas são usadas para nos atacar e tá tudo bem. É assim mesmo, olha para a história de Jesus. Quando Jesus foi acusado, acusavam Jesus de ele estar endemoniado e expulsando o demônio, gente. Pensa que quando Jesus libertava as pessoas estavam falando que ele estava sendo usado por um espírito para libertar pessoas. Pensa a complexidade, a profundidade do que Jesus viveu e vivia. Pensa que o último milagre que Jesus fez foi ressuscitar Lázaro. Dali ele foi ser crucificado. Ele ressuscitou um morto, de 3 dias de morto. Todo mundo sabia que Lázaro estava morto. Quando ele falou, vem para fora, estava ali testificado, tinha evidências que ele tinha morrido. Tinha feito o velório, ele estava morto. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. O morto levanta. E isso não foi o suficiente para as pessoas acreditarem que ele era Jesus, filho do Deus vivo. Se nem com provas as pessoas acreditaram que Jesus era Jesus, imagina eu e você. Acho que a gente está querendo demais também, não está não? Querendo ser amado demais, cuidado demais, perseguido de menos. Começa a ficar desproporcional, porque se Jesus falou que a gente faria obras maiores que ele, e a gente está querendo ser mais amado do que ele, está estranho. O cálculo correto seria fazer obras maiores e ser menos amado ainda. Porque se ele fez aqui e não foi amado, nós esticaremos essa régua.
Aí a gente quer o quê? Fazer obras maiores e ser amado. Jesus ressuscitou um morto de 3 dias. Imagina se eu e você ressuscitássemos um morto de 5 dias. Acha mesmo que as autoridades iam nos amar? Mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai agradar os homens ou agradar o Senhor? Às vezes a gente está com receio de fazer uma oração no almoço de família. Imagina se Deus mandar ir lá no velório e falar para o morto levantar. Tem gente que está com medo de falar de Deus para os clientes. Para os clientes. Ai, tô com medo de falar de Deus para os clientes ir embora. Oxi. Como assim? Se o cliente for embora porque você está falando de Deus, é porque ele não é seu cliente. Vem outros clientes. Tá com medo de falar de Jesus para as pessoas? Imagine se a gente... Que poder é esse que a gente quer tanto? Dinheiro é esse que a gente quer? Né? Se a gente não for para fazer a obra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deste, por tudo que o Senhor revelaste para nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e te pedimos que a Sua palavra, Pai, se cumpra em nossa vida, Pai. Que nós possamos, Pai, te servir em espírito e em verdade, Pai. Entender, Pai, que aquilo que o Senhor é para nós, o temor, Pai, que temos em Ti, é mais puro do que o ouro, Pai. É melhor do que o ouro puro, Pai. É mais doce do que o favo de mel, Pai, o gotejar do favo de mel, Pai. Que possamos também, Pai, ter os nossos pecados, Pai, sondáveis por Ti, revelados, para que nós possamos, Pai, abrir mão, Pai, e viver uma vida, Pai, profunda contigo, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deste, Pai. Muito obrigado pelas orientações, pelo discernimento, pela sabedoria, por tudo que vem de Ti, Pai. Porque se não fosse o Senhor, Pai, nós não poderíamos fazer nada. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos fizeste, por tudo que o Senhor revelaste, Pai, por todas as orientações. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu te peço, fique conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém, irmã. A irmã está sendo usada como exemplo. É isso mesmo, a gente é usado como exemplo no trabalho, no ministério. Eu já fui levada várias vezes para o gabinete por coisas que eu não fiz e não falei, tá tudo bem. Já fui levado, irmãs, várias vezes, a ponto de me perguntarem se eu estava consciente. Porque estavam tentando achar uma brecha de que aquilo que eu estava fazendo, eu estava inconsciente. Porque quando a pessoa está sob possessão maligna, ela perde a consciência. Ela volta à consciência e perde novamente. Por isso que tem horas que a pessoa fala, mas tem horas que é um inimigo que está na pessoa que fala com o libertador. Né? Isso é fato, existe um sequestro mental ali quando o inimigo está possuindo uma pessoa. Então, eu fui comparada, algo que eu fiz na igreja, eu fui comparada a uma pessoa possessa. Porque eles estavam perguntando se eu tive consciência. Eu falei, lógico que eu tive consciência, mas eu estava sob a ação do Espírito Santo. O que eu falei, eu ouvi, eu vi, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Só que eu dei lugar para o Espírito Santo agir. Mas eu estava consciente, então eu estava sendo avaliada. Foram perguntas que foram sendo feitas para mim, se eu estava consciente, para tentar descredibilizar aquilo que foi feito. Então, irmãs, a mesma coisa que Jesus. Você está possuído e libertando. Eu passei por isso já. Tentando entender se eu estava realmente... Todo mundo que for fazer a obra, que for, vai levar algum dos códigos, algum dos nomes que Jesus levava. Jesus não era chamado de várias coisas? A gente também vai ser chamado. Jesus não era chamado só de Salvador. Jesus perguntava para os discípulos, quem eu sou para vocês? Para vocês que estão comigo aqui, quem eu sou? Porque para as outras pessoas, as pessoas chamavam ele de várias coisas. E a gente quer ser chamado só de perfeito. Amém?
Então, Deus seja louvado. Fiquemos na comunhão. Amanhã nós estamos aqui novamente e falando sobre a palavra do Senhor. Em nome de Jesus já vai dar tudo certo. Vamos abrir a semana, né? Na verdade, a abertura da semana foi hoje, né? Mas amanhã normalmente é o dia mais prático que nós temos aí comumente, né? Mas fiquem com Deus, tá? Beijo, até amanhã. Eu amo vocês.